Vamos já iniciar a nossa reunião de executivo, cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar o distintíssimo público, os senhores jornalistas. Vamos então entrar no período de ordem do dia. Inscrições, começa o Partido Socialista, depois a CDU e depois também nós, a PST. Portanto, começa vereador Celso. Ora, boa tarde a todos os vereadores e a todos os presentes. Eu, antes de começar aqui em alguns assuntos, queria só fazer o apelo novamente ao envio dos documentos em formato PDF pesquisável. E começava aqui por um assunto que tem a ver com a Avenida António dos Santos e com o estacionamento que existe junto ali ao restaurante e àquele jardim de infância. O estacionamento está perpendicular à via e o estacionamento que lá existe é longitudinal. Embora seja de usufruto de caráter privado, ele deverá cumprir aquilo para o qual está programado, que é um estacionamento longitudinal e não perpendicular à via, porque causa ali sempre uma série de conflitos entre saídas e entradas e, portanto, gostava de apelar para essa regularização do estacionamento. Isso é um ponto. O segundo ponto tem a ver com o discordar da metodologia de abordagem à execução do Plano Diretor Municipal relativamente à participação dos munícipes, como foi evidenciado pelo deputado municipal Joaquim Neto na última Assembleia Municipal, e gostava de, mais uma vez, sublinhar a importância que tem a participação dos cidadãos, para além daquilo que está programado na legislação, e que essa participação, muitas das vezes, é mais tarde muito mais otimizada face a pequenos problemas e a pequenas questões que são buriladas com essa participação dos cidadãos atempadamente. E, portanto, discordar claramente dessa metodologia de não abordagem de uma participação prévia anterior ao próprio período da discussão pública no Plano Diretor Municipal, um documento que se prevê vigorar durante vários e largos anos e, portanto, que deve ter o maior número de participações e por parte dos munícipes, para além dos autarcas locais. Esse é o segundo assunto. O terceiro assunto tem a ver com uma questão que eu gostava de fazer ao Executivo. O que é que já o Executivo fez em relação à reivindicação junto à Administração Central para a conclusão da A13, da ligação da A13 à A1, portanto ao primeiro nó viário da A1, no sentido de minorar o tráfego que hoje passa pela Rua O. Por fim, uma segunda questão também, e depois já volto ao último assunto. A segunda questão tem a ver se, por acaso, a Câmara já foi abordada a adesão ao compromisso pela bicicleta promovido pela Universidade de Aveiro. Se não foi, eu teria imenso gosto em enviar-vos esse compromisso e, portanto, o que é que a Câmara tem de conhecimento e se tem conhecimento se já aderiu ao compromisso ou não. Por fim, gostava de conhecer e recordar um dos protocolos assinados pelo Executivo do PSD, que tem a ver com o protocolo com o Ivo Hotel e, portanto, com o cumprimento da cláusula quinta, e saber qual a verba que o Executivo, até aos dias de hoje, já amealhou face ao cumprimento da cláusula quinta, que dizia 1.000 euros por dia, caso o incumprimento viesse a acontecer. E, neste caso, estamos a falar do incumprimento da entrega do projeto e estamos a falar do incumprimento da execução da obra do hotel. Portanto, se há alguma coisa em relação a este protocolo, que previa esta cláusula quinta e, nessa previsão da cláusula quinta, como é que estamos? Um ponto de situação. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Vereador Ricardo, segurado. Desculpe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caras vereadoras, caros vereadores, público aqui presente, colaboradores da Câmara Municipal de Santarém, os caros jornalistas. Sr. Presidente, antes da minha intervenção, não posso deixar passar 3 factos. Um deles, a vinda do Sr. Presidente da República no passado 25 de Abril e o facto de se ter associado às comemorações do 25 de Abril nesta cidade. De acordo com como foi transmitido, o próprio Sr. Presidente, na altura,
acho que numa conversa aqui prévia ao início da reunião de Câmara, foi o próprio Presidente de Câmara que, junto à doutora Ana Terça Maia, desde logo disse que tinha toda a intenção... Da República, peço desculpa, equivocado. O próprio Presidente da República que disse à doutora Ana Terça Maia que fazia questão de vir a Santarém comemorar o 25 de Abril e prestar uma homenagem a Salgueiro Maia, ao Capitão Salgueiro Maia, e, portanto, dar essa nota também, e está relacionado com a vinda do Sr. Presidente, para as limpezas e as pinturas que foram feitas naquela área da estátua de Salgueiro Maia e do tanque ali se encontra. Obviamente que o Jardim dos Cravos, que seria o maior da Europa, ele nunca existiu, nem sequer o maior de Portugal, ou sequer o maior do distrito, mas pelo menos a limpeza que foi feita daquele espaço, as pinturas foram feitas e aqueles cenários foram colocados na parte de trás do palanque, para darem outra imagem daquele espaço que ali está adjacente. Pelo menos melhoraram por umas horas aquela zona. As pinturas, obviamente, nós desejamos que a tinta permita a melhoria da imagem por muito mais tempo, mas pelo menos foram feitas essas obras e por causa disso nós quase sugerimos que o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, fosse convidado a vir a Santarém quase todos os meses. E poderíamos escolher várias zonas do concelho e não apenas da cidade que ele poderia visitar, que é para, do mesmo modo, nós termos a garantia de que haveria vontade e meios para embelezar o espaço onde o Sr. Presidente iria estar. E, portanto, deixava esse apelo para tentarmos trazer o Presidente da República todos os meses ao nosso Conselho. Depois, saudar o povo dos Amiais pela organização do 3º Festival do Capado. Sexta e sábado, excelente evento. Nós não nos cruzámos ao almoço, mas cruzamos com o Sr. Presidente ao jantar. E, de facto, ali se demonstra bem aquilo que é a união de um povo, a união de uma freguesia na promoção de um evento. E, por isso, deixar também essa nota. Depois, Sr. Presidente, dizer o seguinte, e sobre a estátua de São Francisco, aquilo que eu vou colocar ao Sr. Presidente é saber se a autarquia foi notificada de algum processo sobre esta mesma estátua. Ou seja, se a autarquia foi notificada de haver alguma ação relacionada com esta estátua. Pronto, colocar esta questão. Depois, Sr. Presidente, saber também sobre a questão da estátua, se houve alguma novidade nestes últimos 15 dias, para que seja efetivado o seu devido pagamento. Depois, Sr. Presidente, questionar, face às informações que existem sobre os procedimentos do estacionamento tarifado nesta cidade, eu acho que já ninguém... Bem, os municípios, eu acho que há anos que eles não percebem o que é que se passa com o estacionamento tarifado. Mas eu acho que é relevante tentar-se, pelo menos, dar alguma informação para as pessoas perceberem o estado em que o estacionamento tarifado se encontra na cidade, porque há 2, 3 semanas houve um comunicado ou uma informação da Polícia de Segurança Pública sobre as suas não competências para efetivar a passagem de multas nesse mesmo estacionamento. E confesso que esse ato ainda levantou mais dúvidas sobre quem tem neste momento a responsabilidade e a tutela pela passagem de multas no estacionamento. E por isso queria saber da vossa parte se tem alguma informação deste sentido, se tem alguma informação efetiva da Polícia de Segurança Pública. Eu vi essa notícia num dos meios da cidade, eu julgo que foi no Rede Regional, espero não estar equivocado, foi aí que eu vi essa... É uma notícia de 2 anos atrás. Então, peço desculpa. Há 2 anos atrás. Até é de antes da alteração, da passagem para a PSP? Então pronto. A que eu vi era de há 2 anos atrás. Eu não tenho conhecimento. Pronto, ok. Então é a anterior. Era antiga? Então peço desculpa. Depois, Sr. Presidente, queria saber quando é que recebemos a informação sobre o concurso para a concessão do restaurante nas piscinas municipais e que já solicitámos aqui tantas vezes em reuniões de Câmara. Já demos. Das piscinas municipais não, é o único que continua em falta. Não demos. Não, das piscinas municipais não, é o único que está em falta. Depois, deixar-vos uma nota que vários comerciantes da Rua 31 de Dezembro fizeram-de chegar um apelo face à necessidade que vai existir de encerrar a Rua 31 de Dezembro durante praticamente um mês. E, portanto, fizeram-de chegar um apelo para que nós percebemos e defendemos que tem que haver intervenções, obviamente, nas zonas do centro histórico e que há, obviamente, uma necessidade e sempre que os proprietários pretendem fazer intervenções, devem ser dadas as condições para essas mesmas intervenções. A questão que se coloca é para saber se para a colocação
daqueles taleiros que têm que ser ali colocados, dos andaimes e tudo isso, se há de facto essa obrigatoriedade que impeça a circulação de trânsito rodoviário. Eu, obviamente, tenho a perfeita noção que o Sr. Vereador Luís Farinha tem a noção real do impacto que a ausência de trânsito traz ali para aqueles comerciantes, mas foram pesadas e se foram avaliadas as condições, nomeadamente técnicas, que obrigassem que essas instalações de andaimes e de proteção de segurança permitissem à mesma a circulação automóvel, já compreenderão para aquela zona da cidade. A menos que já tenha pensado e vá ser implementada alguma alternativa ao nível do trânsito, portanto, saber que se houve algum estudo e se vai ser implementada alguma solução para os carros poderem circular. Depois, eu queria só dar nota de um e-mail que nos chegou e que está relacionado com a asta pública para a alienação de imóveis municipais, e perguntar ao Sr. Presidente se recebeu quantas candidaturas é que existiram, quantas manifestações de vontade é que existiram a essa alienação, que já é a segundo processo de alienação de imóveis, sobre os mesmos imóveis, e vou /ler-vos aquele que é o ofício que foi dirigido à entidade, à empresa. O assunto é a asta pública para a alienação de imóveis municipais, edital número 2/2016. E que se diz, na sequência da vossa carta, a manifestar interesse na aquisição de 2 imóveis da asta pública mencionada em epígrafe, vimos comunicar a vossas excelências que a vossa proposta foi excluída, atendendo ao facto que não foram cumpridos os requisitos do caderno de encargos deste procedimento, devolvidos os cheques enviados. Os melhores cumprimentos, e está assinado por um chefe de divisão. A questão que eu coloco é saber se o Sr. Vereador, ou algum dos vereadores, ou o Presidente de Câmara, tiveram ou não conhecimento. Eu não direi apenas da comunicação, eu estou a dizer do conteúdo desta comunicação. Porque eu não percebo como é que uma rejeição de uma qualquer entidade perante um concurso público, sujeito a edital, com procedimentos, com regras, como é que a resposta é dada na generalidade. Ou seja, se calhar isto é um defeito de ser jurista. Eu não percebo como é que não há uma única identificação de qual é a norma que está violada, qual é que é a norma do caderno de encargos não se encontra cumprida, para ser motivo de rejeição. E vou-vos dizer com toda a franqueza, eu acho que, do ponto de vista administrativo, era muito mais transparente na relação entre qualquer organismo público, entidade pública, com qualquer proponente, que de facto fossem sempre evocadas quais as normas que levam à rejeição. E deixava-vos essa nota de... Aí já percebi que vocês sabiam dessa notificação, só queria saber se sabiam deste conteúdo, ou se este conteúdo teve ou não sujeito a alguma apreciação da parte do gabinete jurídico. É só isto que eu queria transmitir-vos. Foi apreciado, posso já dizer que assim, o que foi proposto nisso, para não ficar aqui, era uma permuta, e aqui o que está, nós no município de Santarém não quererá fazer permutas, tem uma... Eu não me interessa o que está em causa. Não, a causa é isto, mas já falaremos sobre isso. Vereador António Carmo. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Funcionários, Srs. Jornalistas, caríssimo público. Sr. Presidente, eu venho intervir ainda a propósito de um assunto que foi discutido na Assembleia Municipal. A propósito da atribuição de subsídios às juntas de freguesia. Antes que o Presidente diga que tem muito gosto que andemos a ler o seu Facebook, vou-lhe dizer que não tenho por hábito andar a visitar as páginas de Facebook, seja de quem for. Vejo aquela página geral, quando vou ao Facebook, como podem ver pelo meu iPod, a toda a hora visito o Facebook e, portanto, só quando estou em casa é que, e quando a ocasião se proporciona, é que eu vou ao Facebook postar alguma coisa de interessante ou de menos interessante, fugindo às discussões políticas e clubísticas. Bem, me apetecia de vez em quando pregar aqui umas caneladas ao meu parceiro do lado, à esquerda, mas evito essas discussões clubísticas e também evito as discussões políticas, a não ser que seja chamado para o assunto. Até porque faz muito mais sentido a discussão política ser feita em conversa, em diálogo. E, portanto, a esse propósito, ouvi com atenção
não o que o deputado municipal Tiago Preguiça disse, porque ainda não estava presente na reunião, mas ouvi a resposta do Sr. Presidente da Câmara e depois também uma intervenção de um Presidente de Junta. E gostaria a esse propósito de dizer o seguinte: ao Sr. Presidente, sempre que se me ofereçam dúvidas relativamente à atribuição de subsídios, ou porque tenho dúvidas, porque os documentos que me foram enviados não me esclarecem e porque o Sr. Presidente faz questão de não solicitar um parecer jurídico sobre essas obras, algumas realizadas há bastante tempo, ou por esse motivo, ou porque eu já uma vez aqui lhe disse, Sr. Presidente, que não aprovarei qualquer obra que foi feita com mera intenção eleitoralista. E recordo que em 2009, esta Câmara, da qual o senhor fazia parte como membro do PSD, teve um gasto acima do que deveriam fazer, portanto, aumentar o déficit em 19 milhões de euros. E, portanto, a verdade é que nestes apoios às juntas de freguesia veio aqui uma obra de 2009. Portanto, além desses 19 milhões de euros refletidos nas contas, constatamos que essa conta de 2009 continua a aumentar. E, portanto, eu, Sr. Presidente, independentemente do senhor no Facebook estar já com discursos de campanha ou de pré-campanha, fazendo referência aos vereadores do Partido Socialista e que pela primeira vez uma força política, o PS, vota contra ou se abstém nos apoios às juntas de freguesia. Pois eu continuarei a fazê-lo, Sr. Presidente. Aliás, eu não vou ser candidato a nada, portanto, isso não me preocupa. O que me preocupa é a minha consciência. O Sr. Presidente até pode me dizer, mas está tudo correto. Então, se está tudo correto, qual é o problema de vir um parecer jurídico? E se o parecer jurídico disser que não há ali qualquer ilegalidade ou qualquer irregularidade, eu cá estarei para então votar em consciência. Agora, há documentação que foi enviada, e não estou apenas a falar desta última reunião, de outras anteriores, que me oferecem dúvidas. Oferecem-me dúvidas, Sr. Presidente. E eu até questiono, porque é que só agora é que andamos a fazer estes pagamentos? Porque a Câmara Municipal continua a ter um déficit, que nós sabemos que tem. Mas também não é menos verdade que o ano passado a situação financeira da Câmara já estava melhor do que no ano anterior. Este ano está melhor. Então, e porquê é que o Sr. Presidente não trouxe à reunião de Câmara o ano passado esses valores? Faltava algum documento? Pergunto eu, que não sou efetivo nesta Câmara, só cá venho às reuniões de Câmara. Sr. Presidente, eu posso colocar mais questões, porque me obrigam a isso. Porque a indignação por um vereador se ter ausentado para não votar, pois ausentei-me, porque eu não poderia votar favoravelmente todos os apoios quando eu teria que os votar em pacote. Eu gostava era de os analisar e de os votar individualmente. Porque nós estávamos aqui já neste mandato, salvo erro, quando, por exemplo, aconteceu o que aconteceu na Póvoa da Isenta, no telhado, não é? Na cobertura do mercado. E, portanto, estávamos aqui, estivemos atentos, sabíamos o que é que se passava. Sr. Presidente, mas situações de mandatos anteriores, eu não sou obrigado a saber, não sou obrigado a adivinhar. E, por isso, necessito de um conjunto de documentação que me leve a votar em consciência de que estou a fazê-lo de forma correta, para não vir a ter problemas no futuro. E nós sabemos como é que os problemas acontecem. É através de uma inspeção que pode ou não chamar um processo e analisá-lo. E, portanto, eu gostava, Sr. Presidente, de uma vez por todas, os senhores entendessem isto e não fizessem desta minha posição uma campanha política e que se manifestassem com a indignação com que se manifestaram na Assembleia Municipal. Porque senão terei que pegar numa das atas e solicitar a quem de direito que venha fazer uma análise a toda a documentação enviada e a todo o processo para me dizerem que está correto.
que está legal, que está regular, para nessa altura, de forma humilde, pedir desculpa. Agora, assiste-me o direito de ter dúvidas. E tendo dúvidas, assiste-me ainda mais o direito de não votar favoravelmente. E como eu não gosto de ser injusto, e se eu votasse não, poderia estar a ser injusto, prefiro não participar na votação. É tão simples quanto isto. Então, porquê fazer disto um caso político? Porquê a indignação? Eu já explico depois. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Vereador Jorge. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, colaboradores da Câmara Municipal de Santarém, Comunicação Social, estimado público, a todos, boa tarde. Pretendo também, relativamente às comemorações do 25 de Abril, portanto, enaltecer a forma como decorreu a cerimónia do 25 de Abril com a participação do Sr. Presidente da República, homenageando o capitão Salgueiro Maia, no passado dia 25 de Abril, e com a presença do Presidente foi possível trazer mais gente à rua a comemorar o 25 de Abril. Uma cerimónia protocolar, simples, mas muito objetiva. O Sr. Presidente da Câmara soube aproveitar também a presença do Presidente da República para lhe apelar e reivindicar que o espólio do Museu de Cavalaria que se encontra em Abrantes volte a Santarém. Agora é uma questão de acompanhar a situação de forma a que não caia no esquecimento. Ainda registar o trabalho desenvolvido pela Comissão Popular das Comemorações do 25 de Abril de Santarém ao longo dos anos, organizando e desenvolvendo estas comemorações no nosso Conselho e enaltecendo a parceria e envolvência com a Câmara Municipal de Santarém, que dentro das suas possibilidades tem contribuído também para o êxito das mesmas. Uma parceria que tem funcionado, assim como os contributos do movimento associativo, do Conselho, juntas de freguesia, escolas, comunicação social, artistas e outros. Pronto, de facto, era um registro que eu pretendia deixar ficar aqui presente nesta sessão do Executivo. Entretanto, uma segunda questão que trago aqui à reunião, e, Sr. Presidente, quase que sou obrigado a falar deste assunto e que já muitas vezes tem vindo às sessões do Executivo. Mas, na verdade, seja na rua, em que por vezes sou abordado, seja nas redes sociais e também, como é óbvio, nós nos vamos apercebendo da situação, é a questão da limpeza. As zonas, passeios, ruas, com ervas e mais ervas, jardins mal cuidados e, de facto, somos alertados muitas vezes e não podemos deixar de passar esta situação e trazê-lo aqui também à sessão do Executivo. Falta praticamente um mês e vem aí também a Feira Nacional da Agricultura, em que traz bastantes forasteiros à nossa cidade e há que cuidar também da imagem da nossa cidade, portanto, Santarém. E a questão que eu coloco, qual é o ponto da situação para ultrapassar este problema? É uma questão, de facto, que importa ser ultrapassada. Depois, apenas como registro e informação, porque, de facto, eu, quando trago as coisas ao Executivo, também não gosto que elas caiam em saco roto. Esta não é uma competência da autarquia, mas, de qualquer das formas, dar informação relativamente à questão da urbanização do Mergulhão, relativamente às barreiras acústicas, dizer que ontem tive a oportunidade de estar com o deputado António Filipe em Santarém e lhe transmiti essa preocupação dos moradores e entreguei um dossiê também no sentido de poder alertar esta situação ao nível da Administração Central ou na Assembleia da República. Disse. Obrigado. Muito obrigado. Vereadora Susana. Boa tarde, Sr. Presidente, caríssimas vereadoras, caros vereadores, caras colegas funcionárias da autarquia, senhores jornalistas, ilustre público. Hoje, ao contrário do que é habitual, vou pedir um pouco mais da vossa paciência, porque se impõe dar nota de algumas iniciativas que a Câmara Municipal tem levado a cabo e que é da mais elementar justiça dar esse mérito aos muitos trabalhadores da autarquia e de mais parceiros, entidades parceiras, na organização e na boa concretização
concretização dessas atividades. Quero começar por fazer uma resenha do que foi a atividade desenvolvida pela CPCJ de Santarém, que se associou à Comissão Nacional da Promoção de Direitos e Proteção das Crianças e Jovens em Risco durante todo o mês de abril, que consideramos o mês da prevenção maus tratos na infância. Recordar-se-ão, e os mais atentos terão visto o laço azul que enfeita o frontispício dos espaços do nosso Conselho e que, de resto, proliferaram ao longo do mês de abril por este nosso Conselho fora, em escolas, em IPSS e em demais associações que a nós se associaram para esta iniciativa. Qual foi o objetivo da CPCJ? Com o desenvolvimento desta iniciativa e com a concretização desses laços azuis, fossem eles colocados à lapela, fossem eles formados das formas mais criativas que possamos imaginar pelas muitas crianças das escolas do nosso Conselho. Pretendemos sensibilizar e consciencializar a comunidade para a importância da prevenção dos maus tratos na infância, para o fortalecimento das famílias no sentido de estimularmos uma parentalidade positiva e ainda do fundamental envolvimento comunitário. Sendo a proteção das crianças responsabilidade de cada um de nós individualmente, mas de toda a sociedade, não podíamos, pois, deixar de nos associar e celebramos no mês de abril o mês da prevenção dos maus tratos, distribuindo cartazes alusivos à história do Laço Azul por cerca de 200 estabelecimentos comerciais do nosso Conselho, fazendo a divulgação através de cartazes digitais e envolvendo os agrupamentos de escolas do Conselho, as instituições particulares de solidariedade social, as associações desportivas e outras para a sua participação através, como disse no início da minha intervenção, da construção de laços azuis criativos que envolveram desenho, pintura, colagem, construção humana, tendo convidado os mais novos a vestirem uma peça de roupa azul e a fazerem um minuto de silêncio em homenagem a todas as crianças vítimas de maus tratos. Há registro que poderei fazer chegar a cada um de vós, ou se quiserem visitar a página da nossa Câmara, registro fotográfico destas iniciativas que se multiplicaram por todo o Conselho. Não posso, pois, deixar a expressão de uma gratidão profunda aos professores, aos educadores, aos pais, a toda a comunidade que se envolveram na concretização desta iniciativa, assim como à própria Diocese, que na sua oração universal de cada Eucaristia incluiu as crianças e jovens vítimas de maus tratos. Dizer-lhes ainda que foram desenvolvidas ações de sensibilização sobre os direitos da criança dos maus tratos, dinamizadas nas escolas EB1 dos Leões, EB1 do Pereiro, no Centro Escolar do Sacafeito, no Colégio Val dos Príncipes, no Jardim de Infância do Centro Interparoquial de Santarém, envolvendo nesta atividade milhares de crianças do nosso Conselho. Participaram ainda na 8ª Estafeta pela Saúde, organizada pelo Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, enquanto campanha de consciencialização da temática, abrangendo só nesta campanha um total de 600 alunos. Poderia estar aqui a enumerar uma síntese de relatório das demais atividades que foram desenvolvidas, seria tremendamente exaustivo, mas não posso naturalmente deixar de referir o enorme empenhamento quer da Comissão Restrita, quer da Comissão Alargada da CPCJ e, sobretudo, esse agradecimento à sociedade civil que se envolveu neste enorme laço azul de solidariedade para evitarmos os maus tratos nas crianças. A todos o reconhecido agradecimento da Câmara Municipal e, naturalmente, o desejo formulado de que estas campanhas sejam cada vez menos necessárias, que é sinal que vão dando os seus frutos, e o que nós queremos é banir totalmente os maus tratos para que cada criança possa realmente conhecer o lugar da felicidade. Dizer-lhes ainda, no que toca à atividade
física, que os senhores vereadores, todos os presentes, tiveram a oportunidade de participar, o que eu agradeço desde já, e é bom sentirmos a comunidade envolvida, que no passado dia 18 teve lugar uma caminhada pela história, uma caminhada pelos monumentos de Santarém, uma caminhada à noite, muito participada, e portanto estamos já a pensar em fazer uma segunda em moldes similares, mas com algumas novidades que em tempo dar-lhe-emos mais pormenores. Decorreu na passada sexta-feira, na Sala de Leitura Bernardo de Santareno, a Maratona da Palavra, uma iniciativa conjunta do Serviço Municipal de Bibliotecas com os agrupamentos das escolas do nosso concelho, uma nota de satisfação pela presença de pais, alunos, professores, que no final de tarde de sexta-feira encheram completamente, estava à pinha a Sala de Leitura Bernardo de Santareno, e com a criação, respondendo àquele que foi o desafio de, a partir de elementos identificativos da nossa cidade, construírem uma história que andou numa enorme caixa de papelão, construída para o efeito, de escola em escola, para que os alunos da escola para onde ia a mala de viagem pudessem continuar a história que tinha sido iniciada por outras crianças na escola antecedente. Vale a pena ler. Ficou a promessa do Sr. Presidente de que a Câmara Municipal vai patrocinar a edição do trabalho deste alargadíssimo número de jovens, porque realmente é nosso papel estimular a escrita e estimular a leitura. Dar nota ainda da viagem literária, no passado sábado, no Teatro Sá da Bandeira, também uma iniciativa com vista à promoção dos hábitos de leitura, uma iniciativa também muito participada. E ainda, naquilo que já se realizou, uma nota de satisfação pelos 118 anos da Banda de Música de Alcanede. Foi ontem a comemoração do seu aniversário. Tive a oportunidade de me juntar a essa família da Banda de Alcanede, que completou cheia de alegria, cheia de satisfação e com a nota de qualidade que todos nós lhe conhecemos e reconhecemos, 118 anos de vida. Por último, dar-lhes nota da realização de umas jornadas temáticas que vão ser promovidas pela direção, Divisão de Recursos Humanos, no âmbito das políticas de melhoria contínua. Pretendemos implementar alguns projetos que visam a melhoria e o aperfeiçoamento das competências de cada trabalhador. Foi um dos assuntos que, na última reunião de Câmara, falamos a propósito do balanço social, da necessidade de formação. Eu, de resto, disse que comungava dessa vossa preocupação e deste sentir que é comum, e estamos, neste momento, a programar e vamos levar a cabo um projeto que consideramos inovador e que tem como principais objetivos clarificar, esclarecer, discutir conceitos e agilizar procedimentos que nos permitam aumentar a eficácia e a eficiência da autarquia, denominado por jornadas temáticas. É a primeira edição, está agendada para o dia 19 de maio e o tema a abordar é o tema da contratação pública, estando a apresentação a cargo da Divisão Jurídica. Isto porquê? Porque no que toca à contratação pública, pelas especificidades do Código de Contratos Públicos e como todas as divisões e um grande número de trabalhadores têm no seu dia-a-dia, nos procedimentos e nas informações que têm que elaborar, tomar em linha de consideração os normativos legais, consideramos importante para melhorarmos a eficiência do serviço e da própria elaboração dos documentos, levarmos a cabo estas jornadas. Terão lugar a 19 de maio. Deixar-lhes ainda um convite. Muitos de vós já participaram no primeiro ciclo de criação e linguagem. A 7 de maio iniciamos o segundo ciclo. Terá lugar de 7 a 14 de maio no Teatro Sá da Bandeira.
É a segunda edição. Como sabem, este é um projeto idealizado por Rui Lopes e por Pedro Barreiro. É um ciclo de encontros que tem na origem uma intenção claríssima, é criar uma plataforma que nos permita reunir artistas e pensadores e que proporcione, naturalmente, um cruzamento entre as mais diversas áreas de criação artística. Para lhes aguçar o apetite, dizer que nesta segunda edição temos confirmadas a presença da Sónia Batista, como sabem, performer, coreógrafa, encenadora, a Carla Oliveira, do Orfeu Negro, o João dos Santos Martins, bailarino e coreógrafo, Walter Vinagre, fotógrafo, Maria Sequeira Mendes, professora, e Jorge Bruto, como músico e vocalista. Para os interessados, poderei, no final, se assim o entenderem, para agora não lhes tomar muito mais tempo, dar um programa mais detalhado para que possam colocar nas vossas agendas e fazerem, assinalarem aqueles que poderão estar presentes. Dizer ainda que haverá uma Feira do Livro nos dias 7, 8 e 14, no próprio Teatro Sá da Bandeira, com a presença de várias editoras direcionadas para o público infanto-juvenil. Os preços dos bilhetes, como sabem, das conversas, têm o custo de €1 para quem, naturalmente, entender que pode despender dele a propósito deste ciclo de criação. Sr. Presidente, agradeço e prometo que na próxima não vos tome tanto tempo. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Inês. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, caríssimos vereadores, comunicação social, colaboradores do município, público, boa tarde a todos. Também eu vou ter a ousadia de vos roubar 1 ou 2 minutinhos ainda de agradecimentos e de evocação de algumas das atividades que têm decorrido no nosso Conselho relativamente a outras áreas, mas pegava já nas palavras da Sra. Vereadora Susana Pita Soares para fazer o primeiro registro relativamente à área da educação. Tem sido incansável a forma como os agrupamentos de escolas têm aderido à sensibilização das crianças, dos jovens do nosso Conselho para as causas e as missões de que tanto necessitamos no mundo inteiro. Portanto, dar uma palavra de agradecimento e de felicitação às escolas pela participação na campanha Laço Azul, pela participação também nas caminhadas, da Caminhada pela História, pela participação na Maratona da Palavra, um projeto da Rede de Bibliotecas Escolares. Portanto, deixar aqui esta nota de imensa gratidão do município ao trabalho que os agrupamentos de escolas desenvolvem em conjunto e, obviamente, toda a comunidade educativa, alunos, professores, pais, assistentes operacionais, todos estão envolvidos nestes projetos. Ainda no âmbito da educação, dar uma informação, portanto, a atividade Santarém em Flor, que é destinada às crianças do ensino pré-escolar e que esteve agendada para o dia 18 de março, depois, por causa das condições climáticas adversas, teve que ser adiada, vai realizar-se no dia 12 de maio, no Centro Histórico da nossa cidade. Portanto, entre as 10h30 e meio-dia, iremos ter 700 crianças a inundar as ruas do Centro Histórico e a oferecerem flores e a fazerem a construção de uma flor gigante no nosso largo do seminário. Também, no âmbito do desporto, dizer-vos que há 2 atividades que merecem particular destaque na próxima quinzena. A primeira é no dia 7 de maio, o Festival de Natação Sincronizada, com a organização da Viver Santarém, dia 7 de maio às 21 horas. É uma atividade cujo padrinho será o treinador Sérgio Santos, treinador olímpico de natação, e que estará connosco nessa noite para assistir a este espetáculo que tem algumas particularidades. Pelo facto de ser à noite, todo o complexo aquático fica sem iluminação e só haverão depois as luzes que estarão no fundo da piscina a embelezar esta atividade. Portanto, é uma atividade diferente e, portanto, fica o convite para que todos possamos vir a assistir. Outra atividade é no âmbito do programa Mais Lesíria da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo e que irá decorrer no dia 15 de maio pelas 10 da manhã. 15 de maio é o Dia Internacional da Família e neste dia todos os conselhos da comunidade intermunicipal irão dinamizar à mesma hora, cada um, obviamente na cidade que escolheu, à mesma hora uma
chama-se Corrida da Família, mas no fundo o objetivo principal é promover o convívio entre famílias, porque para participar é necessário constituir uma equipa que tenha 3 elementos de pelo menos 2 gerações, pais, filhos, primos, tios, avós, como entenderem, pode ir desde os 8 anos até aos 108 ou mais. Portanto, basta nós constituirmos uma família e inscrevermos para participarmos. Eu alerto para o facto das inscrições estarem abertas até ao dia 9 de maio e depois a prova ir então decorrer no dia 15 às 10 horas com concentração no Jardim da Liberdade. Relativamente à educação, à juventude, dizer-vos que iniciou-se ontem a Semana Académica da Juventude e da Europa, que irá prolongar-se entre 1 e 9 de maio, abarcando assim 3 organizações em conjunto. A Semana Académica, promovida essencialmente pelas associações de estudantes do ensino superior, pelo ISLA e pela Federação Académica de Santarém. A Semana da Juventude, mais orientada entre a Câmara e as associações juvenis, e o Dia da Europa, que é comemorado no dia 9 de maio. Este ano, de uma forma muito sucinta, para não vos roubar muito tempo, dizer que iremos contar com a participação, como eu já disse, das associações de estudantes de todas as escolas superiores de educação de Santarém, do Instituto Politécnico de Santarém, à exceção da Escola Superior de Desporto, que, estando em desporto, colaborou semana passada na Semana da Juventude que o município local promoveu. Vamos ter ainda a participação da Escola Técnico-Profissional do Ribatejo, que nos dias 6 e 7 irá desenvolver no Pavilhão do Futuro 2 dias de jogos didáticos e de jogos essencialmente para jogos de computador, para famílias, na sexta mais virado para estudantes, no sábado mais virado para famílias, podendo haver crianças, jovens, pais a jogar em simultâneo. Deixar ainda para dia 7 de maio à tarde, por cerca das 15 horas, no Campo Infante da Câmara, irá também decorrer não é uma color run, mas é uma mix color, cujo conceito é o mesmo. Para além de haver atividade física, haverá também um DJ que irá colocar música, mas, como dizia, o conceito é semelhante. Portanto, os sacos das cores, toda a água e toda a animação será desenvolvida. A Semana Académica tem o seu quartel-general, entre aspas, na Casa do Campino. Vai decorrer, os espetáculos noturnos vão decorrer mesmo no resto de chão, dentro das instalações da Casa do Campino, e serão atividades asseguradas pelas associações de estudantes das escolas superiores. Dizer-vos então que no dia 9, sendo o Dia da Europa, e tendo nós aqui como parceiros o Centro de Informação Europe Direct do Instituto Politécnico de Santarém e o próprio Instituto Português do Desporto e PDJ do Desporto e Juventude, são nossos parceiros na organização deste evento. As comemorações distritais do Dia da Europa decorrerão em Santarém, no Convento de São Francisco, durante todo o dia 9. Portanto, acolheremos cerca de 220 jovens. As inscrições ainda estão abertas e portanto, ainda não consigo definir o número, mas estes jovens virão de todas as escolas do distrito que tenham um clube europeu ou que se queiram associar à comemoração do Dia da Europa. Amanhã decorrerá com uma sessão solene, ficarão a almoçar um almoço volante na zona do convento e da Escola Prática de Cavalaria, e à tarde irá desenvolver-se um pad paper para conhecimento do centro histórico por parte de todos os estudantes do distrito que nos visitam. Portanto, deixar aqui também o convite para, durante a Semana Académica, nos visitarem, quer nas atividades, quer na animação noturna na Casa do Campino. Só mais uma informação que gostaria desde já de deixar, porque me parece que é extremamente relevante. Conforme o Executivo é conhecedor, nós, Santarém, pertencemos a uma rede de cidades inteligentes, uma rede de Smart Cities, que estava enquadrada por uma organização que era a Rainer Intelli,
Esta associação chegou a um entendimento com a Associação Nacional de Municípios e criou-se então um elo de ligação, ou melhor, a Associação Nacional de Municípios acaba por criar uma secção específica para as cidades inteligentes, abarcando assim todos os municípios que já tinham aderido à Renner Intelli, que eram 57, e vai ocorrer em Santarém a primeira reunião, portanto, da história da rede de cidades inteligentes do nosso país. Irá decorrer no dia 20 de maio. Nós iremos acolher cerca de 800 autarcas e técnicos dos municípios aderentes. Há cerca de 15 dias já eram 110 os municípios aderentes a esta rede, mas aguardemos por esse dia para que tenhamos durante a tarde todos os municípios em Santarém, no CNEMA, a reunião irá realizar-se no CNEMA, para que depois partilhemos também com todos as informações que possam daí advir. Muito obrigada pela vossa atenção, desculpem ter-me alongado um pouquinho, mas creio que as ações e as atividades assim o mereciam. Muito obrigada. Muito obrigado, vereador. Penso que está ligado ao meu. Muito obrigado, senhores vereadores. Então, dando aqui nota ao que nos foi perguntado, começo pelas questões colocadas pelo vereador Celso Brás, dizer o seguinte, sobre a questão do PDF pesquisável / editável. A vereadora está a tratar disso, portanto, quando tivermos, vamos reenviar novamente a documentação nesse formato para mais facilmente ser pesquisável. Relativamente à questão da abordagem do PDF, nós tivemos a oportunidade de falar, o vereador Luís depois também dará uma nota no final da minha intervenção, dizer o seguinte, nós temos, para além da auscultação das juntas de freguesia, e repito, não só juntas de freguesia, mas também assembleias de freguesia, porque muitas juntas de freguesia fizeram-se acompanhar dos membros das assembleias de freguesia, porque, como sabem, é mais alargado essas assembleias de freguesia do que propriamente as juntas de freguesia. Claro, a gestão pública está na lei. Vamos tomar como bom a proposta feita pelo deputado municipal Joaquim Neto para fazermos um ponto na próxima Assembleia Municipal de junho sobre isto. Portanto, já conversámos e vamos levar esse ponto presente à reunião de Assembleia Municipal que nós esperamos fazer na penúltima, talvez por causa desse ponto, se calhar na penúltima semana de junho, para que também aí possa a equipa apresentar o trabalho que tem vindo a desenvolver. Dizer o seguinte, nós também temos já a funcionar há mais de um ano o gabinete do Plano Diretor Municipal que está a funcionar na zona do urbanismo. E já tivemos cerca de 200 atendimentos nesse gabinete, dos quais também muitas do que resulta das dúvidas, não só de alguns municípios que aqui dirigem, mas também do que tem surgido, porque as juntas de freguesia também têm feito esse trabalho e acabam por encaminhar muita gente para esse gabinete. E também temos outra nota, que é a página da internet, aqui cerca de entre 80 a 100 atendimentos que já foram feitos e houve respostas que foram dadas a dúvidas sobre a questão da revisão do PDM, portanto, mas este trabalho tem vindo a ser desenvolvido. Claro que com este tipo de metodologia esperamos vir a cumprir tudo o resto, mas claro, não nos vamos também desviar do caminho que temos vindo a fazer e esperamos, como disse, cumprir os objetivos que o vereador Luís e o Executivo têm-se reportado relativamente a esta matéria. Ligação A3 à A1, eu posso dizer que tenho tido muitas reuniões com as Gestoras de Portugal. Nesta última não falei deste assunto, já falei em anteriores, mas eu quero-vos dar nota de uma coisa que é o seguinte. Ainda hoje foi notícia que a dívida pública aumentou 1.700.000 euros, 1.700 milhões de euros relativamente ao mês anterior. Eu posso dizer que das reuniões que tenho tido, dá-me a percepção que muitos dos ministérios estão parados, com verbas cativadas. Claro que nós temos vindo, e nunca o deixaremos de fazer, sobre estas matérias e outras quaisquer as nossas reivindicações, mas quero-lhe dizer que espero que as coisas possam, do ponto de vista governamental, melhorar, porque as reivindicações estão lá. E eles sabem-nos. Nós, nesta perspectiva, até temos, agora que estamos a falar do nosso Plano Diretor Municipal, temos que deixar não sei se o termo técnico é este, uma reserva de 4 potenciais
espaços, porque essa definição das últimas reuniões, tínhamos talvez era 4 ou 5, não é? 4, não era? Da reunião que tivemos há uns meses atrás, temos 4 espaços ainda, porque ainda não há definição relativamente a isso, e portanto falámos nisso há uns meses atrás, mas eu tive há um mês do traçado definitivo. Não. Há um projeto, mas eles ainda não optaram dos 4, qual é que vai estar. Houve alteração. Havia um projeto base, mas depois não definiram relativamente a estas. Não há uma decisão daqueles 4, tanto que nós, na questão da revisão, tivemos que ainda deixar o compromisso dos 4. Dizer que, isto para responder, que na última reunião que tive com o Secretário de Estado de Infraestruturas não falei deste assunto, tínhamos falado ainda no anterior governo sobre esta matéria, mas como estava ainda esta indefinição dos 4, por daí percebi que era uma coisa que estava um pouco mais atrasado relativamente a 114, a 362, que falei na última Assembleia Municipal. O compromisso da bicicleta, os nossos serviços deram um parecer favorável, vamos trazer à próxima reunião de executivo, já tínhamos isso, e também um reforço, não só que esperamos ainda este ano fazer, isto é cumulativo, com o bike sharing na nossa cidade. Sobre a questão do Ives Hotel, que questionou sobre a tal cláusula. Nós sobre essa cláusula, isso foi falado no anterior executivo, já não me recordo, havia ali algumas dúvidas sobre a cláusula. Eu recordo-me estar nas últimas reuniões, posso trazer isso, ou seja, o jurídico que havia sobre essa matéria, recordo-me estar nas últimas reuniões que levaram à demolição do imóvel. Essa parte terei que fazer isso, porque havia algumas dúvidas sobre a possibilidade ou não disso ser cobrado e nos moldes em que estava. Isso era uma questão jurídica, havia mais que um entendimento sobre essa matéria, terei que rever essa matéria. O vereador Ricardo Segurado falou aqui relativamente à questão da visita do Sr. Presidente da República, a oportunidade. Eu já dou um minuto depois da cada um, ou seja, ainda temos com 13 minutos, ou seja, para uma hora do período antes da ordem de trabalhos, portanto eu não gastarei todo para que possamos também falar ainda por mais um minuto. Sobre a questão da vinda do Sr. Presidente da República, claro que já tive a oportunidade de falar na Assembleia Municipal, a todos nós nos encheu de orgulho a sua vinda, foi um dia importante. A questão da comparação, ou seja, claro que todos querem tentar a percepção de um ao outro de uma coisa menos positiva. Eu quero dizer o seguinte, e vi alguns jornais ou uma comunicação social a fazer, nós termos isso. Se nós não arranjássemos a Chaimite, a notícia era que era uma vergonha, não tínhamos arranjado a Chaimite, mas como arranjámos, é porque arranjámos, veio cá o Presidente da República. Eu já estou habituado a estas situações, quem está como Presidente de Câmara, quem está num lugar de decisão, será sempre assim. Quero lhe dizer que é sabido na cidade, e se não sabem, a Chaimite não é pertença da Câmara Municipal, as últimas vezes que foram arranjadas foi o Exército que a arranjou, nós, como em tempo útil não seria possível de o fazer, fizemos nós esse arranjo. Relativamente à questão dos painéis, tive a oportunidade de explicar na Assembleia Municipal algumas questões que tinham a ver com as filmagens das televisões e também com os arranjos, pedimos aos proprietários, a Junta de Freguesia, a União de Freguesias também ajudou e pelo que eu sei foi medido que até que o proprietário está para colocar um projeto na Câmara Municipal para requalificar todo aquele espaço. Relativamente à estátua de São Francisco, dizer que não fomos notificados nada, pelo menos que eu saiba, a vereadora Susana não está. Novidades, posso dizer que amanhã terei uma reunião com os escultores, já avançámos aqui algumas situações e, portanto, espero que se não for esta semana, no início da outra semana, tudo fique resolvido e também com a estátua que aqui foi falado, uma estátua de São Paulo, que também traremos para ver isso. Eu pensava que tinha sido entregue, terei que ver com o meu gabinete, a questão não tinha ficado ainda que tínhamos entregue do Landal já e tínhamos entregue também das piscinas municipais. Terei. Sobre a questão da rua 31 de dezembro, ou seja, todos nós sabemos os constrangimentos que existem, felizmente, e isto também tem que ser dito isto porque é importante que se passe esta mensagem porque ela corresponde a uma realidade e muitas vezes todos nós temos percepções diferentes da realidade, mas neste momento a realidade é mais positiva no que concerne ao centro histórico. Porquê? Porque os pedidos de obra no centro histórico têm vindo a aumentar, o vereador pode dar nota disso, mas também
o número de lojas que estão a reabrir também tem aumentado. Isso é uma realidade e nós também esperamos que assim continue também com aquilo que anunciámos, aqui agora já com mais em concreto. Para nós é expectável que no início de junho o Escala 4 já esteja mesmo connosco. Já estamos com a questão a Sra. Vereadora Susana Pita Soares, no Gabinete Jurídico também já ultimámos o contrato, portanto estamos em condições de início de junho poder começar a ter as reuniões, já durante este mês, mas termos entidades lá. Sobre o mail da Asta Pública, Sr. Vereador, tome a sua nota sobre isso. Quero lhe dizer que nós tivemos vários interessados, salvo seja, tivemos várias pessoas e entidades que visitaram os imóveis e a única proposta que houve foi de permutas. E como deve calcular, o município de Santarém, neste tipo de permutas com outras entidades, se fosse muito vantajosa, poderíamos fazê-lo, mas ele não tinha enquadramento, pelo que nos disseram, neste tipo de asta pública. Nós podemos fazer permutas e é sabido que o município de Santarém tem estudado algumas permutas. Eu posso-vos dizer que uma das coisas está em cima da mesa. Ainda ontem estive nos 26 anos do Grupo de Dadores de Sangues de Alcanhões e é algo que nós temos vindo a falar com a Caixa de Crédito Agrícola Mútua de Alcanhões e com a Junta de Freguesia de Alcanhões, o vereador também, se os vereadores sabem isso, que é nós fazemos uma casa das coletividades em Alcanhões através de permuta. Há um imóvel em Alcanhões que interessa à Junta de Freguesias, que é pertença dessa entidade bancária, que nós esperamos poder vir um dia a fazer uma permuta e entre imóveis nossos e disponibilizar a Alcanhões esse imóvel. Portanto, neste momento as coisas não estão na nossa jurisdição, está na entidade bancária que está a fazer a avaliação, mas relativamente a este mail, teve claro a ver com isso, a asta pública, era mesmo asta, não teria a ver com a questão de se fazer uma permuta, mas sim uma venda. Eu peço desculpa que as minhas alergias não estão pela melhor. Relativamente à questão do que o vereador António Carmo falou e relativamente à questão do post que coloquei no Facebook, dizer o seguinte. Sr. Vereador, eu coloquei o post, como coloquei outro, ou seja, também isto, como devem calcular, não tem a ver e já devem ter reparado que coloco não só do ponto de vista político, como do ponto de vista desportivo e de outro teor, várias mensagens no Facebook, portanto, isso é normal que o faça. Mas gostava de dar nota de o seguinte: diz que em 2009 foram gastos muito dinheiro, ou seja, já aqui não vale a pena ir às questões que já dirimimos isso, entre também o governo cor-de-rosa que tínhamos naquela altura, em que tudo parecia fácil, e a percepção da realidade, que ainda hoje, mais uma vez, percepcionamos essa realidade. Mas eu também posso, se formos mais atrás, mas não vale a pena, também posso dar coisas semelhantes sobre essas. Ainda me recordo uma vez que foram 10 milhões de euros só para arranjo de estrada de intempéries, também antes de umas eleições. Mas isso são contas de outro tempo e não vale a pena. Vamos então cingir-nos a isto. Sr. Vereador, eu quero lhe dar nota que estive como Presidente de Junta antes de ser Vereador, acompanhei todos os processos das Juntas de Freguesia imediatamente a ficar com o pelouro, e quero lhe dizer que se houve matérias onde fizemos uma evolução substancial, foi neste tipo de atribuição, não só de subsídio, como delegação de competências nas juntas de freguesia. E passo a explicar porquê. Porque se antes bastava uma fatura que vinha cá, e muitas vezes era só a atribuição do subsídio, que era só a informação, eu ainda no início acabámos com isso, vinha à reunião de Câmara, o pedido, e depois era só votado e depois nem sequer era confirmado se era executado, se era feito. E sim, nessa altura poderia trazer problemas, e sei que em alguns municípios isso acabou por trazer, mas nós alterámos em 2006, pouco tempo de estar como vereador, começámos a alterar isso, e em 2007 todos estes procedimentos foram alterados. Porquê? Há uma tramitação que é seguida, há a obrigatoriedade de haver uma série de documentação que sustente a nossa deliberação, e posso lhe dizer, estes vieram nesta altura porque, como disse, será que faltava alguma documentação? Faltava alguma documentação porque em algumas destas juntas mudam os executivos, muda algumas
muda algumas das pessoas e, portanto, às vezes falta o mata a assinar, depois há uma fulano que estava e não assina isto e aquilo, portanto, são algumas situações menores que, infelizmente, levam a que algumas destas situações se prolonguem no tempo. Agora, temos isso tudo verificado e posso-lhe dizer que é a nossa intenção resolver todas estas situações, porque realmente temos as juntas de freguesia com parceiros. Nem sequer ponho em dúvida que algum dos 9 que aqui estão, não olhe para as juntas de freguesia. Nem sequer isso está em causa. Agora, estou a dizer é que, quero-lhe dizer que o estranho, porque antigamente, e o Sr. Vereador também, desde cá está, votámos outras situações, não vinha pareceres jurídicos, vinha simplesmente a fatura, e posso-lhe dizer que das dificuldades que tivemos, e vou repetir isto, era quando nós fazíamos deliberações, felizmente eu não fiz dessas deliberações, onde dizia só que era um apoio para isto e para aquilo, e a posterior não vinha mais nada, vinha só o pedido. E nós, consubstanciado no pedido, fazíamos a deliberação. Queria também dar aqui nota de um agradecimento, já o fiz na Assembleia Municipal, isto pegando nas palavras do vereador Jorge, que foi relativamente às comemorações de 25 de Abril, e um agradecimento à Comissão das Comemorações Populares de 25 de Abril de Santarém. Tive a oportunidade de agradecer não só durante o almoço, mas também da referência que fiz da minha intervenção no Jardim dos Cravos. Portanto, esse agradecimento ficar aqui também previsto. Sobre a questão dos passeios de limpeza, eu tenho dito isso, mas de reforçar. Nós temos tido, e eu vou-vos dizer, ainda há 15 dias atrás, isso ressaltou do balanço social, onde nós temos, comparativamente há 10 anos, Sr. Vereadora, cerca de 150 pessoas a menos. 150 pessoas. Dessas 150 pessoas a menos que nós temos, que foram-se reformando, e claro, e a Lei do Orçamento de Estado ainda não permite. Porquê? Porque veio limitar com os montantes gastos do ano passado. Portanto, nós, Santarém, o município de Santarém pode contratar pessoal? Pode, sim, senhora. Na lei diz que sim, mas depois nós vamos fazer quando não podemos aumentar a despesa relativamente ao ano passado, já não podemos. Só teríamos essa facilidade se tivéssemos muita gente a reformar-se, então aí já poderíamos. Só que nós, não é expectável que este ano tenhamos muita gente a reformar-se. Não sei se me estou a fazer entender. Se a lei, o Orçamento de Estado, permite contratar pessoal, permite, sim, senhora. Agora, tem ali algumas regras, e a regra é não aumentarmos a despesa com o pessoal. Mas nós, como não temos gente a reformar-se, é expectável que a gente não possa aumentar o pessoal. Portanto, esses limites ainda são preocupantes. Ainda há limites no Orçamento de Estado relativamente a isso. Depois, dar aqui outra nota. Nós temos um procedimento a correr. Eu espero que no final deste mês esteja concluído, se não houver reclamações. Nós temos aí 2 ou 3 com reclamações. É sinal que a Câmara já paga, senão antes nem havia reclamações, nem concorriam. O que é que acontece? Para uma empresa ficar a cuidar de alguns dos nossos jardins. Portanto, isso é uma das coisas que temos, e esperamos que no final de maio esteja. Portanto, vai-nos libertar pessoal que agora está a manter esses jardins para ir para outros espaços da nossa cidade. Vamos já adquirimos o concurso, 2 glutões, que é aqueles aspiradores grandes, que está um no centro histórico, um para o saca-peito e outro para São Domingos. Portanto, e isso esperamos que cheguem, se não for esta semana, chegará na outra semana. Claro que depois temos que adaptar, isto aqui também já falámos com a União de Freguesias, para eles ficarem em espaços da União de Freguesias e podermos ser ajudados. Mas depois também temos aqui uma coisa que não sei se viram ontem, foi notícia, há uma coisa que é o glifosato. Portanto, e o que é que acontece com isso? Eu não sei se têm noção, nós somos daqueles que temos vindo a cumprir estas, claro que ainda gastamos com alguns produtos, mas temos vindo a cumprir por causa das nossas normas de segurança, mas não tenham dúvidas que os produtos agora são muito menos eficientes. Ou seja, não mata as ervas como fazia antigamente. E acho que ontem quem viu os programas como estava, nós aplicamos, mas não há tanta eficiência relativamente a alguns produtos que existiam. Isto é uma realidade, podem dizer o que quiserem sobre esta matéria, mas, portanto, isto é uma realidade. Mas, claro que nós não deixaremos de aplicar todos estes herbicidas e ter isto, mas eu espero que durante este mês
todas estas coisas fiquem normalizadas. Sobre a vereadora Susana Pita Soares, ou seja, realmente, o mês da prevenção de maus tratos na infância, realmente agradecer aos agrupamentos, foi muito importante, tem sido muito importante isto, também a vereadora Inês referiu isso, dia caminhada pela história. Todos estamos prontos para repetir, ainda hoje falámos disso na nossa reunião de diretores e terá com toda a certeza mais dias. Eu queria também agradecer aos pacemakers que estiveram connosco nisto, ou seja, foi uma envolvência muito bonita, alguns vereadores estiveram nesta caminhada também. A Maratona da Palavra, claro que esse livro terá que ser uma realidade porque o livro está mesmo muito, muito, muito bonito. A ideia é maravilhosa, ou seja, as crianças gostaram de participar, os pais gostaram que as crianças participassem, os professores gostaram que os seus alunos participassem e, portanto, houve aqui uma envolvência muito grande nesta Maratona da Palavra que me apraz registar e também é algo que temos que repetir e, claro, que o livro terá que ser uma realidade e nós iremos apoiar nesse livro. Uns parabéns também à banda de Alcanedo e há aqui uma coisa que a vereadora, algo que já vínhamos falando, que a vereadora Susana Pita Soares anunciou nesse dia que nós termos um plano municipal para a escrita e esse plano municipal para a escrita será algo inovador, algo que, pelo que sabemos, somos o primeiro município a ter um plano municipal para a escrita e, portanto, também sabemos que os nossos habituais parceiros nestas temáticas estão bastante entusiasmados com este nosso novo projeto a lançar agora após o verão. Podes anunciar a conferência de imprensa do INE. Isso depois falamos isso. Para não me debruçar muito mais sobre as situações, a vereadora Inês Barroso também falou sobre o Santarém em Flor, ou seja, será muito importante. A questão da Semana Académica, a Semana da Europa, com o dia 9 a festejarmos o Dia da Europa. Hoje, que tanto na política nacional se fala dos partidos europeístas e os que não são europeístas e toda a convergência que os que não são parece que caminham para ser. E para terminar, a Rede das Cidades Inteligentes, é com muito orgulho que em Santarém, neste dia de maio, vamos receber todas estas entidades para começarmos a debruçar-nos e a começar aqui a antecipar um pouco o futuro do nosso país relativamente a estas matérias. O vereador Luís Farinha sobre aquilo e o vereador Celso tinha pedido a palavra mais um minuto. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras colaboradoras do município, comunicação social, municípios presentes, a todos boa tarde. Eu queria dar 3 notas em relação a 3 assuntos, Sr. Presidente, me permitir. Avenida António dos Santos, questão que estacionamento ali, julgo que estava a falar, a referir ao estacionamento em frente à Envis. Efetivamente, a informação que tenho é que o estacionamento é longitudinal e não em espinha, como efetivamente acontece. Obviamente que a situação, eu diria que desse ponto de vista não é regular. Agora, eu não tenho informação de que efetivamente hajam ali constrangimentos, porque o perfil da rua é suficientemente largo. Mas admito que possam existir. Eu não tenho. E talvez por isso, digamos, não existe ali um controle mais apertado. Sobretudo porque sabemos também as dificuldades que existem no estacionamento no centro histórico e, portanto, admito que tenha a ver com isto. Agora, efetivamente, a informação que tenho é que é longitudinal e não em espinha, tal como está a ser usado. Bom, em relação à rua 1º de Dezembro e à necessidade de fechar a rua 1º de Dezembro, depois de analisada a situação, para já nós não, embora tenhamos feito todos os esforços e continuamos a fazer, porque de resto a situação ainda não está totalmente fechada, temos vindo a analisar para tentar minimizar ao máximo os impactos daquilo que são os processos de reabilitação no centro. Porque onde há obra há sempre constrangimentos, sabemos disso. Neste caso, o constrangimento pode ser maior porque se trata de uma artéria estruturante do centro histórico. Portanto, atualmente é a rua que garante o acesso ao centro histórico. Para além da Guilherme Azevedo, mas para toda a área, nomeadamente a ligação às Portas de Sol, é feito por aquela zona. E, portanto, nós, naturalmente, que avaliamos a situação, temos vindo a falar até com alguns comerciantes, porque os comerciantes, naturalmente, não veem com bons olhos a possibilidade de encerramento da rua, mas há aqui um problema. E é um problema que a Câmara tem muita dificuldade de ultrapassar, que é em matéria de segurança. Aquela rua, efetivamente, tem um perfil variável, não é constante.
e há ali pelo menos uma das zonas onde é manifestamente impossível salvaguardar as condições de segurança ou de convivência entre o trânsito e os peões. Nós, inclusivamente, falámos com a PSP para avaliar esta matéria, porque havendo aqui alguma possibilidade de nós garantirmos a acessibilidade no centro histórico, naturalmente que temos todo o interesse em fazê-lo. Ainda assim, naturalmente que há ali um plano de contingência, isto é, o facto de fecharmos aquela rua obriga-nos a ter alternativas, até porque a limpeza e a circulação dos próprios moradores terá que ser assegurada. E, portanto, o que está previsto, caso se venha a confirmar a necessidade de encerramento da rua, é que o trânsito seja assegurado, ou que o acesso seja assegurado através da rua Brancamp Freire. Isto é invertido o sentido de trânsito na Brancamp Freire. Portanto, vamos ver o que é que conseguiremos fazer. Se conseguirmos... isso não deixa de ser interessante, essa nota. É que quando existiu o problema, quando se criou o problema, que de resto está na origem desta intervenção, que tem a ver com uma queda de parte do beirado, não sei se recordam, a rua foi interrompida. E nessa altura, ao contrário daquilo que é a opinião de alguns comerciantes, houve outros, e sobretudo outras pessoas, que disseram que até tinha vantagem a rua estar interrompida. E, portanto, isto é, garantir que, de facto, o acesso pedonal ficasse assegurado e retirar o trânsito. Portanto, esta é uma matéria que é sempre que não é pacífica, não é consensual, sabemos disso. A nossa preocupação é, de facto, poder minimizar ao máximo os efeitos, quer para os residentes, quer para os comerciantes. Nem sempre é possível harmonizar estas duas dimensões, e eu diria mesmo mais. Eu acho que é importante cada um de nós, porque aqui falo dirigindo-me para os 8, que aqui estão, para além de mim, todos nós temos responsabilidades a esse nível e é importante conseguir transmitir esta mensagem. É que, de facto, no centro histórico, eu prevejo, se acontecer aquilo que nós desejamos, que é a reabilitação do centro histórico e de muitos edifícios no centro histórico, estas situações se venham a repetir e as pessoas vão ter que estar preparadas para um conjunto de constrangimentos. Não é possível fazer isto de outra forma. Bom, em relação ao processo de PDM. Eu gostava só de reiterar aqui duas ou três coisas que o Presidente já referiu, nomeadamente em relação àquilo que foram os passos dados. Eu recordo que o PDM é um processo que se arrasta já há imenso tempo, como sabemos. Nós, desde que entramos, naturalmente que relançámos esta preocupação, porque entendemos que o processo de PDM é, enquanto instrumento de planeamento, um instrumento fundamental para o desenvolvimento do Conselho, e, portanto, definimos aqui uma estratégia que tem sido seguida e que passou, em grande medida, por uma relação de proximidade grande com as freguesias e, por isso, temos vindo a dialogar com elas. O ano passado, eu recordo-me, tivemos várias reuniões para receber contributos. Este ano já tivemos várias reuniões, quer com juntas de freguesia, quer mesmo, como o Presidente referia, com o Executivo, estendendo estas reuniões, no caso de algumas freguesias, às próprias Assembleias Municipais, naturalmente para ouvirmos as pessoas, e o máximo de pessoas. No entanto, eu dou nota aqui que nesta fase estamos a tratar, este é um projeto técnico, estamos numa fase eminentemente técnica, e, portanto, não me parece que seja, nesta fase, produtivo estar a ouvir, naturalmente, as populações. Naturalmente que o pretendemos fazer. Aliás, acho que este projeto só faz sentido ouvindo e envolvendo a totalidade da comunidade. Não me parece que no momento que se está a discutir a um nível muito técnico, que é um nível muito exigente, estar a estender de imediato essa discussão aos municípios, porque não acho que seja, de facto, produtiva. Ainda assim, e como o Presidente referiu, naturalmente queremos, porque entendemos que aí sim faz sentido, promover a discussão, aliás, à semelhança do que fizemos com as juntas e também com o Executivo, porque tivemos já aqui uma reunião com o Executivo, fazê-lo também com a Assembleia Municipal, porque nós não... Eu, pessoalmente, e aqui devo falar pela responsabilidade que tenho no processo, entendo que quanto mais diálogo existir, mais produtivo será o processo. Mas há momentos para fazê-lo
e não me parece que este seja efetivamente o momento. De resto, reiterar aqui a confiança na equipe, que é uma equipe competente, e julgo que toda a gente reconhece a competência da equipe que está a fazer o trabalho, para além de que o trabalho que tem sido realizado é de grande seriedade e rigor. E, portanto, assim que reunirmos e que considerarmos que estão reunidas as condições e que a informação está suficientemente maturada para iniciar esse diálogo com a comunidade, faremos-lo com todo o gosto. Obrigado. Obrigado. Muito telegraficamente, já passámos 10 minutos, vereador Celso. Muito telegráfico. Sr. Presidente, é só para recordar que realmente, ainda bem que disse que iria aferir o ponto de situação sobre o protocolo do Ivotes, realizado em 2007, porque era importante que esse protocolo, que supostamente, quando foi assinado, tivesse validação jurídica, que agora os próprios juristas estivessem com dúvidas sobre a validade das cláusulas que ele contém. Porque, se bem me recordo, haveria um prazo de 24 meses para se proceder à construção da instalação turística e, quase isso não acontecesse, passaria a estar em incumprimento no valor de 1.000 euros por dia, o que nos nossos dias andaria à conta de mais de 2 milhões de euros ao ponto de hoje. Portanto, era importante que trouxesse a esta Câmara o ponto de situação disso, até porque a verba é suficientemente relevante e a Câmara está a precisar delas. Muito obrigado. Sr. Presidente, também muito rapidamente dizer-lhe, ainda bem que houve essa evolução, e eu reconheço-a, também por esse motivo, eu já tenho votado aqui favoravelmente apoio às juntas de freguesia. Nunca comigo foram aqui atribuídos subsídios mediante o envio de... só o pedido, nunca, comigo nunca. O que os outros fizeram e que passaram cá antes de mim, fossem do meu partido ou de outro partido, é-me totalmente indiferente, porque eu, como o senhor bem sabe, eu penso pela minha cabeça. Tenho as minhas ideologias, não me afasto delas, mas penso pela minha cabeça. Estou aqui também pensando por mim próprio. E para terminar, Sr. Presidente, eu não entendo como é que numa informação, que é uma informação que vem do Presidente da Câmara, que poderia vir do Gabinete de Apoio às Freguesias. Ela traz algumas informações do GAF. Mas nem todos os subsídios que foram aqui aprovados a semana passada vinham acompanhados da respectiva informação do GAF. Sr. Presidente, é só isto. As propostas que vieram aqui à reunião da semana passada, a informação é do Sr. Presidente da Câmara. Não é uma informação do GAF. Ela traz, de facto, algumas informações do GAF, mas nem todas as propostas traziam informação do GAF. E já agora que a informação venha devidamente elaborada, a dizer da concordância, porque os técnicos tenham ou não responsabilidades dirigentes, porque mesmo não tendo responsabilidades dirigentes, eles têm responsabilidades. Eles têm que emitir o seu parecer e têm que dizer se concordam ou não. Sr. Vereador, só sobre esta matéria dizer o seguinte. Vem informado, ou seja, foi uma coisa que desde que estou com o Gabinete de Apoio às Freguesias optei por fazer a informação que venha do Presidente da Câmara, juntando todas as do vereador, que tem o pluro, neste caso o Presidente da Câmara, e juntando todas as informações que fazem parte para esta deliberação. Mas eu recordo novamente o seguinte sobre esta matéria. Essa evolução teve mesmo que ser feita, porque nós estamos aqui a esquecer-nos de dois tempos, e o que tentámos foi, claro que nós sabemos que os atos inspectivos às juntas de freguesia são mudados, mas hoje, eu também tenho dito isto às juntas de freguesia, e eles sabem, dentro, se calhar, de um ano, acontecerá entre as câmaras e as juntas de freguesia e a de Galo o mesmo que acontece agora estamos na época de entregar os IRS, o mesmo que acontece com eles. Porquê? Porque nós pagamos para eles o que eles nos pagam para nós, ou seja, através das operações de tesouraria, tudo isso tem que ser refletido trimestralmente para a de Galo. E a de Galo começará, já o deve fazer, mas ainda não está notificado, a ver se o que nós estamos a dizer, a junta de freguesia também reporta isto. Eu tenho, e nas reuniões que faço de trabalho, agora 2 em 2 meses com as juntas de freguesia, tenho feito muito essa sensibilização. Porquê? Porque a questão que nós queremos é que muito do que aqui está, claro que nós, com essas entidades, se tem ou não o procedimento bem feito. O nosso não tem dúvidas que está, o Sr. Vereador. Agora, relativamente a essas entidades e a sensibilização que temos feito, e posso dizer, algumas coisas não vieram à reunião de Câmara, não têm vindo à reunião de Câmara,
Porque, ponto 1, não têm documentação, esta era a questão da documentação, e outras não estão capazes de ir à reunião de Câmara, nem virão a reunião de Câmara. Também posso dar nota disso, porque nas reuniões que têm tido conjuntas de freguesia, isso acontecerá. E essas não vêm, essas nem eu próprio as sujeitarei nunca a uma deliberação. Aquelas que acho que têm essa possibilidade e que estão bem e correram toda a nossa tramitação, vêm. Agora, juntar-se a todas elas um parecer jurídico também, se nós formos pedir um parecer jurídico a tudo, eu só quero dar nota disto ao Sr. Vereador, se nós a tudo, que nós já conhecemos a tramitação, se nós a tudo formos juntar um parecer jurídico, posso lhe dizer que nós bloqueávamos aquela. Então tínhamos de ter muitos juristas, que eu quero dizer que já fizemos um esforço de reforçar, a tentativa de reforçar. Nós tínhamos só um gabinete a trabalhar, já fizemos um concurso, tínhamos um outro gabinete também a ajudar, a fazer pareceres, e já tentámos, dentro de várias entidades, noutras câmaras, a Segurança Social, uma série de. Eu e a vereadora Susana temos os lugares no quadro, e não conseguimos porque ninguém liberta juristas. E, portanto, se nós também fôssemos solicitar, claro que eu acho que, continuo a dizer que acho que não é necessário, portanto, sobre o que o... já estamos muito... Já estamos... Só dizer o seguinte, Sr. Presidente, eu, sobre estes que vieram à reunião de Câmara na semana passada, também não podia parecer jurídicos para todos. A informação, ela é que veio única. Sim. Agora, eu... Mas sempre vieram únicos, vereador? Nem sempre. Algumas já vieram isoladas. Eu não pediria para todos, só para lhe dizer isso. Portanto, não era para todos. Segundo, o Sr. Presidente acabou por me dar razão, e eu agradeço-lhe, ao dizer que nem todos os pedidos de apoio vêm à reunião de Câmara, porque alguns não estão em condições de vir. Muito bem, Sr. Presidente. Muito bem. Mas agora, ora bem, pronto, Sr. Presidente, o Sr. Presidente não as traz à reunião de Câmara porque sabe que elas não estão em condições. Agora, o Sr. Presidente tem que permitir que eu, que não estou aqui a tempo inteiro, que não estou aqui a trabalhar com as áreas, quando os documentos me são enviados, na análise que eu faça, que eu possa ter dúvidas e que na sequência dessas dúvidas as coloque. Porque eu não estou cá a tempo inteiro a falar com os técnicos, a dizer aos técnicos do GAF, se o Sr. Presidente me começar a dar autorização de eu pegando nestas informações, eu começar a solicitar aos técnicos do GAF informações complementares. Para terminar este assunto, dizer o seguinte, que relativamente a este procedimento, porque eu recordo não foi só este, já nos anteriores as votações foram similares relativamente à força partidária que o senhor aqui representa. Portanto, não estamos a reportar-nos só estas, mas dizer o seguinte, uma das coisas que disseram no anterior deliberação é que não vinha a informação toda, como aquilo eram coisas complicadas. Desta vez pusemos a informação toda. E, portanto, não foi suficiente. Pusemos a informação toda, que lá está, e, portanto, eu vou descansar completamente disso. Sobre o vereador Celso, isto tem a ver com interpretações jurídicas, ou seja, se for 2, se for 3, ou seja, o município quer, eu posso lhe dizer, desde que estou como Presidente, e ainda se foi perguntado na Assembleia Municipal sobre algumas coisas do passado, sendo a última decisão minha, claro que tudo o que é receita, e posso dizer que passando nós por um saneamento financeiro como nós passamos, fomos atrás de toda a receita, e esta, se não foi cobrada, ou que puder ser, será sempre. E também quero dizer que já tramitámos juridicamente contra algumas entidades que nunca foram feitas cá, desde a própria UIFTRE, desde a autoridade tributária, portanto, isso temos que o fazer. Agora, há questões jurídicas que não estou a ver, ou seja, há, por vezes, outro tipo de interpretações. Porquê? Porque eu bem se me recordo desse parecer, estava sujeito a essa contagem a uma entrega qualquer de uma documentação, de uma coisa qualquer, que, efetivamente, havia ali alguma defesa para a empresa relativamente a essa matéria que não foi feita. Claro que a linha dizia isso, mas essa linha, o prazo de contagem, para chegar aos tais montantes, tinham aqui algumas questões que, do ponto de vista do nosso não nos daria toda a garantia que nós podíamos pensar. Agora, em concreto, já não me recordo, tenho isto assim por alto, mas claro que isso será do nosso interesse. Muito obrigado. Vamos entrar no período da ordem do dia. Ponto 1. Certidões de declarações de Casa Agrícola Faia e Filhos, com sede na Quinta da Raposeira, freguesia da Póvoa da Isenta deste município, apresentando pedido de emissão de parecer sobre emparcelamento de diversos prédios rústicos, cito nesta cidade, União de Freguesias de Santarém. Portanto, processo número 11/2016/1, submeter o assunto à consideração do Executivo Municipal. Temos aqui até representados pessoas da empresa. Alguns senadores querem dar a palavra? Não havendo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, está dado um passo importante nesta matéria. E obrigado. E foi um gosto tê-los cá connosco. Um abraço, Sr. Faia. Licenciamentos diversos. Eu penso que podemos votar do 2 ao 5 em bloco, sendo que alguns são ratificações. Vou para a ata ler
as entidades que são a Associação Cultural Desportiva de Casais da Charneca, a Associação Desportiva Cruz de Cristo Atlético Clube, a Associação Recreativa Melhoramentos Santos e a Associação de Jovens Amigos de Santarém. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6, emissão de certidão de isenção de IMI ao abrigo do Estatuto de Benefícios Fiscais. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 7, emissão de certidão, isenção de IMI também ao abrigo do Estatuto de Benefícios Fiscais. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8, bandas filarmónicas, proposta de atribuição de apoio financeiro pontual. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Ponto 8, vamos para o 9. Green Cork, recolha de rolhas de cortiça, proposta de adesão. Alguns vereador Inês, queres dizer alguma coisa sobre esta? Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10, proposta de celebração de ter procedido no âmbito do projeto Reabilitar Troço a Troço. Projeto 10. É só uma dúvida. O protocolo parece uma coisa almofada. Mas o 10 ou o 9? 10. O 10, portanto. O protocolo não define o número de formações, vai-se fazer, mas não há nada quantificado, é pouco objetivo. Vereador. Em relação às obrigações da empresa, não há nada assim quantificado. Muito bem. Relativamente à questão que o Sr. Vereador Celso coloca, nós também discutimos isso com a própria empresa, mas não quisemos limitar para ver se havia muita adesão ou não dos nossos proprietários. Nós estamos com o projeto RTT, é o Reabilitar Troço a Troço. A próxima atividade é dia 14 de maio, na Romeira, e é uma área vasta. Se porventura nós tivermos ali muitos proprietários confinantes com a linha d'água que estejam manifestamente interessados em receber formação, a Ecosalix estará disponível para fazer as ações que forem necessárias. Portanto, como isto não traz quaisquer encargos para o município nem para os proprietários que venham a participar nas formações, não limitamos o número de ações a virem a ser desenvolvidas. Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto é uma retificação, tem a ver com a nossa prestação de contas. A relação nominal dos responsáveis é o anexo 8º. Vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12. Anulação de faturas de transportes escolares, município de Salvaterra de Magos. Isto é uma coisa já bastante antiga. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto é um ponto 13, isto é um pedido de redução do valor da renda apoiada, isto é uma família carenciada. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14, trânsito, proposta de implementação de passagem de transportes públicos e de alteração de percursos e horários para o Hospital da CUF. Alguns vereadores querem dar a palavra? Sr. Vereador, faça favor. Muito rapidamente, Sr. Presidente. Nós, obviamente, percebemos e entende-se a necessidade por parte da rodoviária de efetuar a circulação na via junto ao Hospital da CUF, uma vez que hoje em dia aquele hospital já está a tornar um hospital de grande procura no nosso concelho e mesmo já fora do concelho. Só queremos recordar, e julgamos ser importante essa avaliação, porque já o fizemos há 2 ou 3 reuniões atrás, a avaliação efetiva da questão da circulação naquela via apenas para um só sentido. Porque, de facto, se vamos colocar ali passagens de autocarros, na forma como já está afunilado ali o trânsito, eu julgo que nós iremos votar favoravelmente esta proposta que é efetuada, mas queríamos deixar bem clara essa nota de reforçamos esse pedido que efetuámos, até porque há alternativas e, por isso, autocarros a circular ali ainda mais vai perturbar a circulação. Muito obrigado. Eu posso dizer ao Ministro que vai falar, mas já temos estudos nesse sentido, não só porque reunimos com a... Muito obrigado. É apenas um registro, porque fizeram-me chegar um alerta relativamente ao tráfego nesta zona, e aproveito, já que estamos a discutir sobre esta matéria. Não sei até que ponto é verídico ou não esta situação, mas a indicação que me deram é que, de facto, a Rua dos Teplos tem prioridade perante esta rua. Ou seja, face a todo este tráfego que começou a haver ali para o Hospital da CUV, provavelmente havia necessidade de fazer esta avaliação se de facto se deve manter ou não, e se realmente isto acontece. Mas de facto se acontece, há necessidade de fazer essa avaliação. Isso. Está presente pela direita. Bom, o Sr. Presidente já me tirou a deixa, portanto eu já não sei o que é que vou dizer. Não, tudo bem, eu estou a brincar.
Eu devo dizer, aliás, quando o vereador Celso Brás trouxe aqui à reunião de Câmara este tema, eu tive a oportunidade de dizer que esta questão já estava a ser trabalhada pelos nossos serviços. De resto, é também preocupação do próprio hospital. Nós temos reunido com o hospital e devo dizer também que até esta questão já foi tratada com o PSP, porque há ali um problema de estacionamento, que de alguma forma é estacionamento indevido, porque está na via, portanto, mas que acaba por condicionar muito o trânsito, fruto da instalação ali do equipamento. Isto é, eu diria que sempre foi assim, os proprietários, os moradores naquela rua, sempre deixaram os carros na via. O problema é que aquilo tinha, eu diria, uma dúzia de carros por dia e, portanto, esse fluxo não causava constrangimento. Agora causa. E, portanto, efetivamente, nós não só já estávamos a analisar essa situação, como tomamos como boa a sugestão. E, de facto, há um estudo que temos em cima da mesa, precisamente para criar um sentido ascendente na rua do hospital e o sentido descendente na rua de trás. Bom, posso adiantar que há ali, no sentido descendente, há ali 1 ou 2 conflitos que estamos a tentar minimizar nos cruzamentos. Não, e, sobretudo, para carros com dimensões maiores. Porque, efetivamente, aquelas ruas não foram dimensionadas para um grande fluxo de tráfego. Bem, portanto, no futuro, provavelmente, terá que haver até alguma alteração a esse nível. Mas, efetivamente, a situação está a ser equacionada. Esta situação, é importante também referir isso, esta situação decorre de uma iniciativa, inclusivamente, que o hospital tomou. Foi o hospital que foi falar naturalmente falou connosco, isto foi articulado connosco, mas foram falar com a rodoviária porque têm consciência de 2 coisas. Em primeiro lugar, o número de utentes está a aumentar, e ainda bem, como é óbvio. Em segundo lugar, o número de colaboradores também está a aumentar. Não é? E, portanto, há aqui uma relação de equilíbrio que tem que ser assegurada. Eu diria que, numa lógica de futuro, o que nós deveríamos ter e que temos que lutar é por uma rede de transportes que garanta uma boa acessibilidade e que nos liberte da dependência do automóvel, porque também não há parques de estacionamento que deem resposta a tantos carros na cidade. Isto é por defeito profissional. Era bom que no âmbito dos licenciamentos de equipamentos de geradores de tráfego a questão do estacionamento estivesse atempadamente pensada. E por ela não ter estado é que hoje estão a surgir estes problemas. É só, obrigado. Só dizer que também houve alterações a posterior e que estava vocacionado para poucas especialidades e depois veio-se alterar também a abrangência desse espaço. Dizer também que, do ponto de vista de Santarém, e recentemente há aqui uma nota, com alguns investidores, nomeadamente franceses, que procuram Santarém, hoje em dia, termos um hospital privado e termos um hospital regional, ou seja, é fator diferenciador relativamente a outras zonas para se instalarem, nomeadamente... Não, estou só a dar aqui uma nota, ou seja, daí tudo isso, ou seja, às vezes quando se fazem muitos estudos há coisas que ressaltam, e este é um que tem ressaltado ultimamente para pessoas que querem instalar em Santarém a questão da saúde, nomeadamente para as pessoas mais idosas, nomeadamente aqui de origem francófona, que tem-se vindo a instalar em Santarém e que este é um fator de referência. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Vocês é abstenção? Não, a favor, muito bem. Portanto, aprovado por unanimidade. Ponto 15. Trânsito Rua do Alecrim, Alcanete. Pedido de colocação de sinal de estacionamento proibido. Alguns senhores que dado a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por o quê? Não, a minha não tem. Sim. Não, ocupação do veículo. Isto não tem mal nenhum, isto é uma coisa só da nomenclatura, não. Estamos só estranhos. Era o outro primeiro. Estava o outro, sim. Não, mas não. Sim, mas este não tem. Muito bem. O ponto 15 já está. Ponto 16, retificação às peças do procedimento. Isto é uma retificação. O que trazemos aqui, isto dos concursos da CIMLT. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Doação do modelo Continente, uma retificação também, o 17 e o 18, penso que podemos votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Encerramos hoje a nossa reunião.